que eu vou fazer com você agora, meu amigo, minha amiga? Agora nós vamos mergulhar na caracterização. Quais são os requisitos que a lei exige para que o bem seja considerado bem de família? E eu vou dividir aqui, imóvel urbano e imóvel rural, porque a lei fala, às vezes o bem de família pode ser um imóvel rural. Mas primeiro, vamos falar dos imóveis urbanos. Lembrando sempre que cabe ao devedor trazer para o processo essa alegação de que se trata, o bem penhorado é um bem de família, e cabe ao devedor trazer prova daquilo que ele vai falar. Como que a lei fala? O que a lei estabelece? Bom, primeiro, a lei fala que o bem é considerado bem de família, né, o bem imóvel urbano, se ele se trata de uma unidade familiar, onde o devedor mora ele sozinho ou ele com a sua família, né? É muito importante que você observe aqui, dois alertas práticos que eu coloquei exatamente nesse ponto. A lei fala, então, que tem que ser uma unidade residencial familiar, então não pode ser um imóvel comercial, né? O devedor tem que residir nele com a família dele, mas a jurisprudência já amenizou. A jurisprudência já disse o seguinte, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Então, o devedor tem um único imóvel. Com o dinheiro do aluguel, ele paga o aluguel da casa onde ele mora. Então, nesse caso, a lei fala que se equipara ao bem de família. Por quê? Porque se for penhorado aquele imóvel dele, ele vai perder o aluguel, não vai conseguir pagar o aluguel dele e ele não vai ter o mínimo existencial, tá bom? Da mesma forma, tem julgado, aliás, tem uma súmula do STJ que fala assim: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. É claro que isso decorre de um pensamento até preconceituoso do passado. A pessoa solteira não tem família, e se ela não tem família, não pode se falar em bem de família. A pessoa separada perdeu a família, a pessoa viúva perdeu a família. Não. A lei, a súmula vem e fala assim: o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também as pessoas que moram sozinhas, que são viúvas e que são separadas, tá bom? Agora, meu amigo, não basta o devedor peticionar dizendo, olha, esse é meu bem de família, é o meu único bem e onde eu moro com as pessoas da minha família. Ele tem que provar, não basta ele só alegar, ele tem que provar. E um detalhe, tem que ser o único bem do casal, da entidade familiar, o único imóvel de propriedade familiar? Não, absolutamente não. Opa, professor, como assim? Quer dizer que se ele tiver duas casas, ele pode alegar que aquela é impenhorável por ser o bem de família? Pode. Isso significa que você não pode penhorar aquele bem, mas a outra casa pode. Então, se você, na sua pesquisa, encontrou um imóvel no nome do devedor, pediu a penhora, e aí ele vem e fala, olha, esse imóvel é onde eu vivo com a outra família, onde eu vivo com a minha família, é um imóvel impenhorável. Embora eu tenha aquele outro apartamento, esse aqui é onde eu moro com a minha família. Opa, você pode desistir dessa penhora e penhorar o outro. Já acabou, aquele lá já está livre, porque se ele já alegou que ele mora com a família na casa, o apartamento está livre da penhora. Então presta atenção. O bem onde o devedor mora com a família dele, tá? O bem onde o devedor mora com a família dele, tá? É um bem impenhorável, mas ainda que ele tenha outros bens urbanos. Por quê? Porque daí você pode penhorar os outros bens. Agora, uma observação importante, principalmente para os grandes centros, né? Onde se tem apartamento e vaga de garagem. A jurisprudência já entendeu que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóvel não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, exemplo, o devedor mora em um apartamento com a família dele. É o único bem que ele tem, ele mora lá com a família, então esse bem é impenhorável. Porém, esse imóvel tem duas garagens e essa garagem tem matrícula própria. Ele não vai poder alegar que a garagem está protegida pela impenhorabilidade do bem de família. Por quê? Porque tem súmula do STJ dizendo que não, a garagem que tem matrícula própria não é considerado bem de família. Professor, e a garagem que não tem matrícula própria, que está abrangida na matrícula lá do bem de família? Essa, infelizmente, ela é impenhorável, tá bom? Essas são as observações com relação ao bem imóvel urbano. Mas a nossa legislação, a Lei 8.009, ela traz também o conceito de imóvel de família
com relação à pequena propriedade rural. O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009, ela fala que a pequena propriedade rural, desde que contém as características que eu vou te falar agora, ela se torna impenhorável. Quais são as características, professor? Primeiro delas, pequena propriedade rural é uma área inferior a 1 módulo fiscal. Professor, que tamanho que é isso? Bom, depois você entra na internet, vai lá no site do INCRA e pesquisa qual é o tamanho de um módulo fiscal, porque isso pode variar, tá bom? Mas é um imóvel pequeno, área inferior a 1 módulo fiscal. É óbvio que compete ao devedor comprovar que o imóvel dele é inferior a 1 módulo fiscal. A lei também fala que esse imóvel rural do devedor tem que ser fonte de subsistência da família dele. Então lá ele planta, aí ele vende, lá ele tem pomar, onde ele vende, onde ele tira a subsistência, tem horta, tem animais que ele cria, vende e tira a subsistência, tá? Tem que ser a propriedade trabalhada pela família, tá bom? É importante que você entenda isso. E a própria lei, ela presume que há o apoio familiar, tá? É aquilo que se espera quando mora a família em uma propriedade rural, o devedor não precisa provar que todo mundo trabalha lá. Isso se presume, tá bom? Agora, transfere-se ao exequente uma coisa muito importante aqui, tá? O encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra. Por quê? Porque às vezes a propriedade rural que é penhorada é uma chácara de lazer. Uma chácara de lazer onde não se planta, não se colhe nada, ou nada daquilo que se planta ou se colhe serve para subsistência, serve simplesmente para que o devedor tenha lá um alface em casa, tenha um leitinho em casa, mas a fonte de subsistência dele é outra. Então você, devedor, tem que ficar sempre atento. Aliás, você credor, né? Quando o devedor alega a impenhorabilidade do imóvel rural, você tem que diligenciar para saber se não é um simples imóvel de lazer, tá bom? Nesse sentido, no sentido do julgar, no sentido que eu acabei de te falar, que o exequente pode descaracterizar esse bem de família, eu coloquei um julgado do STJ aqui para você, tá bom? Agora aqui tem uma diferença. Precisa ser o único imóvel de propriedade familiar, tá? Se a família tiver outros imóveis, essa alegação não pode ser feita, tá bom? É importante que você tenha isso em mente. A lei também não exige que o débito em execução seja oriundo da atividade produtiva, pode ser qualquer débito. Então, o pequeno proprietário lá está devendo no banco por cheque especial, ou ele deu um cheque por uma pessoa, tá? Não importa a origem da dívida, isso não vai descaracterizar a impenhorabilidade, tá bom? E também a lei não exige que o imóvel rural sirva de moradia do executado. Às vezes o executado mora na cidade, em uma casa alugada, mas é lá do imóvel rural onde ele tira a subsistência dele. Isso é perfeitamente possível, tá? A lei não faz essa exigência. Meu amigo, minha amiga, você precisa entender porque aqui está a principal forma de você descaracterizar uma alegação de bem de família. Você vai falar, excelência, ele alegou que se trata de bem de família, mas não é lá onde ele mora. Ou então, ele alegou que se trata de um imóvel rural bem de família, mas não tem a comprovação de que ele tira de lá a subsistência dele. Cadê a prova disso? Não basta alegar. No direito, você tem que alegar e provar. Aqui entra um ponto muito importante. Como que o devedor faz essa alegação de impenhorabilidade? E aqui é importante que você saiba que o STJ já decidiu que a alegação de bem de família é uma matéria de ordem pública. Isso significa que ela pode ser alegada em qualquer fase do processo por meio de simples petição na execução, inclusive, tá? Geralmente, quando há uma execução de um título extrajudicial, o credor indica lá o imóvel, né, a penhora, e o devedor, geralmente, ele se opõe alegando a impenhorabilidade nos embargos, né, nos embargos do devedor. Quando se trata de um cumprimento de sentença, se pede lá na inicial a penhora de um imóvel que é bem de família, geralmente o devedor se opõe, né, alega a impenhorabilidade lá na impugnação. Mas, meus amigos, essa alegação pode ser feita a qualquer momento, com um detalhe, tá bom? Se não for feito aqui nos embargos do devedor ou na impugnação,
devedor, ele fica com a atividade probatória dele restrita. Por exemplo, ele não vai poder ouvir testemunha se a alegação de impenhorabilidade não for feita aqui nesses momentos. Ele pode, então, no meio do processo, atravessar lá uma exceção de pré-executividade alegando se tratar de bem de família? Pode, mas aqui não vai ter audiência de instrução para ouvir testemunha. Ele vai poder trazer prova documental, ele vai poder trazer lá a declaração de imposto de renda, conta de água, de luz, provando que ele mora lá. Mas ele não vai poder ouvir testemunha, tá bom? Agora, o STJ, ele já decidiu que não há prazo decadencial. O devedor pode alegar o bem de família em qualquer momento da execução, até um determinado ponto. Qual é o prazo final? Quando que o devedor não pode mais alegar que aquele imóvel é bem de família? Bom, seguimos também a orientação do STJ. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento do processo até a arrematação do bem de família. Então, presta atenção. O devedor houve a penhora do bem de família. O devedor foi citado, foi intimado, apresentou impugnação, não alegou nada, o imóvel é avaliado, é levado a leilão, e aí, antes da arrematação, o devedor atravessa uma petição alegando que se trata de bem de família. O juiz, ele vai dizer, olha, está precluso, você tinha que ter falado isso lá na impugnação ou lá nos embargos? Não, o STJ já disse que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento, até a arrematação do bem. Coloquei aqui, vários precedentes para você. Por isso que eu te disse a importância de você ter acesso a esse mapa mental, porque é com ele que depois, na hora que você estiver fazendo a sua defesa, você vai se valer dos precedentes que eu estou te passando aqui, tá bom? Então é muito importante que você aprenda também esse ponto. Agora vamos falar das exceções. Quais são as exceções à impenhorabilidade do bem de família? O artigo 3º, lá da Lei 8.009, ele fala assim, ainda que o bem seja considerado bem de família, ele pode ser penhorado nesses casos que eu vou te apresentar aqui. São 3 grupos, tá? O primeiro grupo é que eu falo que decorre da própria lei. Se o crédito que estiver sendo executado é um crédito de pensão alimentícia, seja decorrente aí de verba alimentar convencionada entre as partes, verba alimentar de pai para filho, de ex-marido para ex-mulher, ou a pensão alimentícia estabelecida como indenização, o devedor nunca vai poder alegar que se trata de bem de família. Então presta atenção, se você tem uma execução de alimentos, você pode penhorar a casa do devedor, não tem problema nenhum, tá bom? Outra exceção, no caso do imóvel ter sido adquirido por produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória de ressarcimento, de indenização ou perdimento de bens. Então, se o devedor, através de uma sentença penal condenatória, determinação de ressarcimento de danos, por exemplo, essa sentença aqui pode penhorar qualquer bem dele, inclusive o bem de família. Olha que importante que você saiba disso na prática. Imagine o seguinte, acidente de trânsito. O devedor causou um acidente de trânsito, destruiu o carro da vítima e ainda matou um dos ocupantes do carro. Os filhos daquele que morreu vão entrar com uma ação civil indenizatória, pedindo inclusive a reparação pelos danos no carro. O carro teve perda total. Olha o pulo do gato que eu vou te ensinar agora. Ao invés de você entrar com a ação de indenização pedindo isso, você espera a sentença penal condenatória lá pelo homicídio culposo e com essa sentença que vai determinar o ressarcimento de todos os prejuízos, é essa sentença que você vai executar no juízo civil. Se for preciso, você vai liquidá-la no juízo civil antes de executar. Por quê? Porque o ressarcimento do dano no carro vai proporcionar, esse tipo de sentença proporciona a penhora, inclusive, do bem de família. Quer dizer, então, que se eu tivesse entrado com a ação de indenização no cível e o juiz tivesse condenado o réu a indenizar pelo dano causado ao carro lá, R$50 mil, eu não ia poder penhorar a casa dele? Não ia, porque a lei fala aqui, sentença penal condenatória de ressarcimento. Então esse é um pulo do gato que pouquíssimas pessoas conhecem,
mas a partir de hoje você está conhecendo, tá bom? O segundo grupo de exceção à impenhorabilidade do bem de família é aquilo que eu chamo de exceções geradas pelo próprio imóvel, tá? Então, aquele que é titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel pode penhorar o bem de família. Exemplo, o banco emprestou dinheiro para o Zé comprou a casa onde ele mora, o único bem dele, o bem de família. Só que o Zé parou de pagar o financiamento. O banco executa o contrato e pode penhorar aquele bem de família, tá bom? Mesma coisa serve para construção. Mas, professor, então se o meu cliente emprestou dinheiro para o Zé construir, tem isso formalizado, o Zé deixa de pagar o meu cliente, eu posso penhorar o bem de família do Zé? Pode, a exceção está aí, só não usa quem não quer, tá bom? Outra exceção é para cobrança de imposto predial, territorial, taxas e contribuições, tudo relacionado àquele imóvel familiar, assim como dívida de condomínio. Então, devedor deixou de pagar IPTU, o município pode penhorar o bem de família dele. Devedor deixou de pagar condomínio, o prédio, o condomínio pode penhorar o apartamento dele. E o terceiro grupo das exceções, né, de quando se permite a penhora do bem de família, se trata aqui de exceções que eu chamo de vontade própria do devedor. Quando o devedor, por exemplo, ele mesmo resolve dar em hipoteca o imóvel dele, aquele imóvel onde ele vive com a família dele, como garantia real, tá, do casal ou da entidade familiar. Por exemplo, ele quer fazer um empréstimo no banco. O banco fala assim, olha, eu só concedo esse empréstimo se você me der um bem em hipoteca. Ele fala, opa, eu tenho a minha casa, é a única casa que eu tenho, é meu bem de família onde eu moro, mas eu dou a minha casa. Se ele fizer isso, exceção à impenhorabilidade, o bem pode ser penhorado. E a própria lei fala aqui em uma outra exceção, e essa exceção tem um detalhe importante que eu vou te passar. A lei fala que quando o devedor assume uma obrigação, quando ele se torna fiador em um contrato de locação de imóvel urbano, tá? Quando ele se torna, então, eu, Zé, eu tenho a minha casa, né? Eu tenho a minha casa. E aí eu resolvo ser fiador de um amigo meu. E aí, eu me tornando fiador desse meu amigo, tá? O que a lei dizia? Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação de imóvel urbano. Se eu fui fiador em um contrato de locação de imóvel urbano e essa dívida não foi paga, o credor poderia penhorar o meu bem imóvel, ainda que se tratasse de um bem de família. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, porque essa questão estava em análise do STF até dias atrás. Como assim, meus amigos? É isso aí. Até dias atrás ainda se discutia a constitucionalidade desse dispositivo aqui da Lei do Bem de Família. Se efetivamente era possível ou não penhorar o bem de família do fiador dado em um contrato de locação comercial. Mas o STF, no julgamento do recurso extraordinário, cujo número está aqui para você, número 1.307.334, inclusive com repercussão geral, o tema 1127, ele discutiu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador no contrato de locação comercial. A grande controvérsia estava nesse inciso que a gente está estudando agora, o inciso 6º do artigo 3º da Lei 8.090, onde o fiador de um contrato de locação comercial dá o seu bem de família como garantia. E se discutia, então, se era possível fazer a penhora desse bem ou não. E o STF, então, no julgamento desse recurso extraordinário, ele superou essa dificuldade. Agora, recente, no dia 8 de março de 2022, o STF terminou de julgar a questão, formando maioria por 7-4, né? E firmou a seguinte tese de repercussão geral. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.
Se você quiser ver os detalhes desse julgamento, como cada ministro julgou, eu deixei o link aqui, lá do STF, para você poder analisar a questão. Então, superando a controvérsia que antes existia, não há nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo, no dispositivo do inciso 6º do artigo 3º da Lei 8.090 de 1990. É claro que eu não quero entrar aqui na discussão teleológica da finalidade da lei. O fato é que existe uma legislação e essa legislação foi considerada constitucional. Ah, professor, mas é injusto, porque se o devedor principal não pode ter a casa, bem de família dele penhorada, por que o fiador pode? Bom, o meu objetivo é ser prático com você, tá? É te mostrar como que o STF decidiu, e quando o STF decide com repercussão geral, a decisão dele tem força vinculante. Nenhum juiz mais do Brasil vai poder entender esse dispositivo como inconstitucional, se é que o juiz vinha entendendo assim, tá bom? 2 pontos importantes, meus amigos. Decisão sobre a impenhorabilidade do bem, o recurso é o agravo de instrumento. Então, o juiz decidiu na execução, acolheu o pedido de impenhorabilidade do devedor ou não acolheu, a decisão é o agravo de instrumento. Aqui algumas dúvidas comuns que eu fiz questão de trazer para você. Julgado recente do STF dizendo que pequena propriedade rural, aquela pequena propriedade de família, mas que o devedor ofereceu voluntariamente em hipoteca, o STF considerou impenhorável. Ou seja, nem que o próprio devedor ofereça a pequena propriedade rural dele como hipoteca, o STF fala não, continua sendo bem de família. Inclusive contrariou o entendimento do STJ, que dizia o contrário. O STJ dizia assim, ora, ninguém pode se valer da própria torpeza. Se para poder emprestar um dinheiro, conseguir um crédito, eu ofereço a minha propriedade rural em hipoteca e depois eu quero alegar que se trata de bem de família, seria autorizar a própria torpeza. Mas enfim, o STF considerou impenhorável. Eu trouxe aqui precedentes para que você possa ver, tá bom? É muito importante. Outra dúvida comum, bem imóvel dado em garantia hipotecária para dívida de terceiro, de filho, por exemplo, para empréstimo bancário do filho, pode-se alegar a impenhorabilidade? E o STF já disse o seguinte, é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real foi prestada em benefício da própria entidade familiar. Então, se o pai pega lá o bem imóvel e concede como hipoteca para o empréstimo feito pelo filho, depois o pai não vai poder alegar a impenhorabilidade, tá bom? Valor único do bem de família interfere na impenhorabilidade? Não, absolutamente não, tá bom? O valor do único bem, se é um valor alto, se é um valor baixo, isso não interfere na impenhorabilidade. O devedor tem um único imóvel, aluga o imóvel para fazer renda, continua impenhorável? Eu já disse isso na aula, mas está aqui, o STF diz que sim, é impenhorável o único bem. Professor, 2 questões. E a última eu vou até omitir aqui, E se o devedor vender todos os bens dele, vende carro, vende casa, vende chácara, compra um único imóvel bem caro para ter a proteção do bem de família? E aí, como é que fica essa situação? Pode o devedor fazer isso? Então ele vende todo o patrimônio dele, já que ele sabe que a lei protege como impenhorável o único bem onde ele mora com a família dele. Aí vem o artigo 4º da mesma lei, 8.009, e diz o seguinte: não se beneficiará do disposto nessa lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. Então o devedor tem 4 terrenos e uma casa. Sabendo que ele tem mais dívida do que patrimônio, ele vende todos os terrenos, vende a casa onde ele morava e compra uma casa maior, mais cara, falando assim, é meu único imóvel, é meu bem de família. Você já sabe que se ele se valer dessa torpeza, você tem na própria lei 8.009 a sua defesa, tá bom? E aqui, o último ponto que eu guardei para a gente refletir aqui hoje, e a pergunta que fica é possível penhorar e vender o bem de família do devedor que tem um alto valor para pagar a dívida e com a sobra oportunizar que o devedor compre um bem de menor valor?
Exemplo, o devedor tem uma casa de 5 milhões de reais, onde ele mora. É o único imóvel dele, ele quebrou, só ficou com aquela casa. A dívida é de 200 mil reais, ou seja, daria muito bem para vender o imóvel de 5 milhões, pagar a dívida de 200 mil e com 4 milhões e 800 o devedor comprar uma ótima casa. Não é possível? Bom, você não encontra essa resposta na lei, tá? Mas a 16ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo autorizou uma penhora exatamente assim. Era um imóvel avaliado em 24 milhões que, mesmo destinado à moradia de um casal de devedores, o TJ de São Paulo disse, olha, do valor total, 10% é impenhorável, 2 milhões e 400 mil dá perfeitamente para comprar um imóvel muito bom, que ele vai poder viver dignamente com a família dele, então não vai afetar o mínimo existencial, não vai interferir na dignidade dele e sobra aí milhões para pagar as dívidas, tá? Coloquei aqui o número do julgado do TJ de São Paulo e se você quiser ler o acórdão, os fundamentos da decisão, tá aqui em uma matéria do Conjur. Eu coloquei o link aqui para você, tá, meu amigo, minha amiga?